Aqui estamos uma vez mais neste momento de reflexão, nosso quadro Falando ao Coração, a mensagem do dia. Se te for possível, pare um pouquinho aquilo que você está fazendo. Vamos conversar, existe algo especial a ser compartilhado contigo. E hoje eu gostaria de lhe fazer um questionamento, porque exerço a crença de que as perguntas poderosas é que movem o mundo. Não necessariamente as respostas, porque a partir da pergunta certa, a resposta que realmente traz uma resposta efetiva se materializa. Meu querido, eu preciso te perguntar, você está curado? Não, eu não estou falando do processo pandêmico, não estou falando de gripes, não estou falando de doenças no formato que a instrução farmacêutica pode auxiliar, ou assume que pode. Eu estou lhe perguntando se você foi curado das feridas que ao longo da vida foi somatizando, porque se você não se curar, você vai continuar sangrando em cima das pessoas erradas. Muitas pessoas dizem, não, eu estou curado. Só que daí, chamam alguém para vir trabalhar em sua casa. Uma colaboradora do lar. E diz, eu quero que você limpe isso, limpe aquilo, limpe desta forma, limpe daquele jeito. Mesmo a pessoa dizendo, olha, eu já faço isso há muito tempo. Não, você não entendeu. Eu quero que você limpe embaixo da cama, quero que você capriche no box, quero que você dê uma atenção na sacada e assim por diante. E a pessoa começa o seu trabalho já com uma postura apreensiva, partindo do princípio de que, notavelmente, tem uma dentro do meio chamado patroa, um tanto quanto arbitrária, ligeiramente autoritária. E numa altura da manhã, ela vai lá e percebe que a pessoa que está responsável pela limpeza já passou por ali. E ela vai e esbraveja e diz, você não viu isso aqui? Você é cega, não enxergou que aqui está sujo? Aqui ainda não foi passado um pano, você precisa prestar mais atenção no seu trabalho. Daqui a pouco você vai estar do outro lado da casa e aqui ficou em haver. Então a pessoa pergunta, olha, é a primeira vez que eu venho aqui, por que a senhora está me tratando desse jeito? Porque quando eu fazia o que você está fazendo, eu fui tratada do mesmo jeito. Olha que coisa interessante nós temos aqui. Porque você é tratado de um jeito ruim. Você não gostou da experiência de ser tratado desse jeito. E, impressionantemente, ao invés de se curar no processo, e quando você está numa outra posição, que agora você não é mais a empregada, agora você se tornou a empregadora, você continua sendo má, porque no âmago do teu coração você pensa, fizeram isso para mim, eu vou fazer isso para outra pessoa. Meu querido, enquanto você não se curar, você vai sangrar em cima das pessoas erradas. Quantos pais hoje castigam os seus filhos e dizem, meu pai me tratou assim, o avô tratou o pai assim, então eu vou proceder da mesma forma. Renovam ciclos de maldição em 1, 2, 3, 4, 5, 10 gerações, até que um dia alguém decide, não importa como tenham me tratado mal, a partir de agora será diferente. E aí muitas vezes vão no outro extremo. Tudo que eu não tive eu vou dar para o meu filho. Meu querido, acredite em mim. Pode ser que você não esteja gerando as mesmas feridas que foram geradas em você. Mas você está gerando impotência. Um dia desses eu conversava com uma mãe de primeira viagem, e ela demonstrando a necessidade de aprender um pouco mais sobre o circuito. Então eu olhei para ela partindo do princípio que acredito no poder da pergunta poderosa, porque a partir de uma pergunta poderosa, uma resposta assertiva também ocorre. Então eu perguntei para ela, você quer fazer do seu filho um homem de fato ou um banana? E ela me disse, como assim? Simples.
Se todas as vezes que ele chorar, você for até o berço pegá-lo, a informação que ele tem é: basta eu chorar que o meu problema se resolve. Só que vai ter um momento lá na frente, em que ele vai ser um pai de família, em que ele vai ser o marido de alguém. E eu não estou dizendo que homens de verdade não choram, mas homens de verdade têm o seu momento em que chora, mas ele não permanece prostrado, porque ele já aprendeu que não adianta somente chorar para o problema se resolver. Então eu lhe pergunto, você quer fazer do seu filho um homem de verdade ou um banana que diante das provações vai chorar, diante das dificuldades vai chorar, diante da perda do emprego vai chorar, diante da dificuldade financeira vai chorar? Eu destaco, homens de verdade choram, e como choram. Mas eles não permanecem prostrados. Porque você chorar é uma coisa, você desabar e permanecer desabado é outra muito diferente. Então eu lhe pergunto, você já se curou? Quantas pessoas na fase adulta, já com 30, 40, 50 anos, e você conversa com elas e elas dizem: porque o meu pai... Meu querido, eu sei que isso pode parecer duro para você. Mas se o seu pai foi ausente, se o seu pai, ele simplesmente te colocou no mundo e sumiu, se o seu pai, ele não era um cara muito querido, ele não te abraçava no final do expediente, se o seu pai não era tão amoroso quanto você idealizou, acredite em mim, ele fez o que precisava fazer, através da intervenção divina lhe deu a vida. Você nunca vai ver um leão com 15 anos num divã para os leões dizendo: pois é, o meu pai, quando eu tinha os primeiros meses, ele me fez caçar. Mas até hoje eu não saí da casa do meu pai, eu ando na cola dele, a caverna que ele entra, eu entro também, porque eu espero que ele traga a caça para mim. Você nunca vai ver nenhum elemento da natureza agindo desta forma. Mas para que a gente possa libertar os nossos pais, nós precisamos nos curar. Porque nossos pais erraram. Mas também erraram com eles antes. E muitas vezes a gente não consegue entender, a gente não consegue aceitar. Alguém nos procura dizendo o seguinte: eu preciso fazer um processo transformacional, mas eu não quero em grupo. Eu quero fazer um processo individual. E eu argumentei: você tem consciência de que isso vai ser bem mais oneroso a você? Porque normalmente eu atendo 20, 25 pessoas de uma vez só. E você está querendo ser uma pessoa que terá um atendimento exclusivo. Eu vou desprender a mesma quantidade de tempo, a mesma energia, e por consequência você será responsável por essa fatura. E a pessoa disse: eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso. Falei: perfeito. Falei: qual é a questão? E ela disse: eu preciso emagrecer. E eu preciso de um acompanhamento. Eu quero que você trabalhe um coach de emagrecimento comigo. Falei: tá bem. Vamos fazer isso. Você está disposta a seguir todos os passos? Sim. Você está disposta a honrar todos os compromissos que nós firmamos aqui? Ela disse sim. Primeira sessão, segunda sessão, terceira sessão. E nas primeiras sessões nós trabalhamos muito intensamente a questão da estrutura familiar. E em uma das sessões, ela foi convidada a conversar com a família. E esta era meados da quarta, quinta sessão, já estávamos quase na metade do processo. Então ela retorna e me diz o seguinte: eu quero encerrar o processo. Eu não quero mais fazer. Falei: ótimo, vamos entender o que está acontecendo. Eu falei: me fala o que está acontecendo. E ela já tinha comentado a respeito da sua estrutura familiar disfuncional. E ela disse: quando eu era pequena, o meu pai nunca me segurou no colo. O meu pai nunca falou que me amava. O meu pai nunca foi carinhoso comigo. E ela chorava enquanto eu falava isso. E agora eu estou aqui e eu preciso emagrecer.
Notavelmente, não é porque ela precisava emagrecer. Respeitosamente, era uma daquelas pessoas que são lindas. E você conhece pessoas que são lindas quando elas têm uma medida e de repente elas emagrecem tanto. Não é porque a gente estava acostumado com a versão dela gordinha, mas essas pessoas realmente já não são mais tão lindas quanto antes. Mas elas se veem desta forma, então está tudo bem. E ela disse: eu preciso emagrecer, notavelmente como uma busca para aprender a se amar novamente. E então naquele dia ela volta e me diz: eu conversei com a minha família e você não vai acreditar o que aconteceu. Eu falei: me diga. Eu conversei com a minha mãe um dia e eu falei para ela: mãe, por que quando eu era pequena o pai nunca me pegou no colo? O pai nunca foi querido comigo e agora que eu estou casada, às vezes o pai vai lá em casa no domingo para a gente comer uma carne juntos. E ele chega e me abraça e diz: que bom te ver, filha. E esses dias ele até falou para mim que me amava. Por que ele nunca disse isso quando eu era pequena? E para a surpresa daquela mulher, a mãe dela disse: filha, senta aqui um pouquinho. Sabe, quando você era pequena e os seus irmãos, nós passamos por muitas dificuldades. Muitas mesmo. O seu pai parece ser um homem fechado, mas ele só tem essa crosta de homem duro. Dentro dele tem um coração que é uma manteiga. Quando nós passamos por essa grande dificuldade, você sabe que o seu pai não teve instrução. Então ele não conseguia trabalhos que fossem muito bem remunerados. E ele começou a trabalhar em 3 lugares diferentes. Ele trabalhava durante o dia em um lugar como servente de pedreiro. À noite ele trabalhava num outro lugar como vigia. E no final de semana, quando chamavam ele atendia em um restaurante aqui perto como garçom. Mas todos esses trabalhos combinados não era suficiente para manter a casa, para pagar o aluguel, para pagar a luz, a água e para pagar a alimentação. E também os materiais que cada um de vocês precisavam. Você sabe, você e os seus irmãos, somos uma família grande. Só que o que realmente quebrou seu pai no meio foi um dia quando ele chegou, depois de um dia de trabalho. Ele chegou em casa e isso deixou ele estarrecido, porque você foi correndo para ele e disse: pai, eu queria te pedir uma coisa. E ele disse: pois não, filha. Eu tenho vontade de tomar um copo de iogurte. Você compra? E o teu pai disse: compro. E não sei se você vai lembrar, mas ele saiu. Ele saiu aquele dia e ele não voltou até quando era muito tarde da noite para ter a certeza que vocês já tinham dormido. Uma filha pedindo iogurte para o pai e ele não conseguiu dar. O coração dele não suportou. Então um dia ele voltou para casa e você foi correndo e pediu para ele segurar você no colo e ele disse: sai daqui, menina. Naquela noite eu perguntei para ele por que ele tinha te tratado assim. E ele disse: mulher, como vou segurar minha filha no colo? Como vou receber o amor dela se eu não posso dar nenhum iogurte para essa criança? E agora, filha, sabe por que ele te trata bem? Porque quando ele vai na sua casa no final de semana, ele vê o seu esposo sendo amoroso com você. Ele vê você abrindo a geladeira e tendo tudo o que você quer. E ele pensa: minha filha está bem. E então ele te abraça, porque agora ele já não se sente mais culpado. Aquela mulher chorava enquanto me contava isso, dizendo: mãe, eu não imaginava. Então segui sua instrução e fui falar com meu esposo também. E eu falei: querido, você sabe que eu estou nesse processo, e nesse processo eu estou sendo desafiada
a ajustar algumas questões que fizeram parte da minha história, ressignificando pontos negativos. E eu estou aqui falando com você. E eu estou dizendo para você que eu estou buscando emagrecer. E então meu esposo me disse: olha, você sabe que eu vou te apoiar em tudo, mas eu tenho que confessar uma coisa a você. E ela disse: fala, meu anjo. Eu casei com você, gordinha. Eu namorei com você, gordinha. Eu me apaixonei por você, gordinha. E eu tenho muita vontade de você, gordinha. Mas se você quer emagrecer, eu vou te apoiar. Mas eu quero que você saiba que eu te acho linda, gordinha. E então ela me contou isso tudo e disse: eu tenho necessidade de continuar esse processo. E eu falei: não. Porque tudo aquilo que era importante para ela, que era o amor do pai e o amor do esposo, fez com que ela se lembrasse do amor próprio. Pessoas que andam sangrando em cima de outras pessoas, porque ainda não se curaram. Meu querido, se na sua compreensão seu pai falhou com você, talvez uma conversa que ele nunca vai ter abriria sua mente para compreender que ele fez o melhor. Talvez você diga nesse momento: não, essa história aí não tem nada a ver comigo. O meu pai foi um carrasco, ele foi um ridículo, minha mãe me abandonou. Gente, eu sou irmão de 3 crianças adotivas. 3. E eu sei como é ver uma criança que, se você tirar a fraldinha dela, ela está assada desde a altura do joelho até metade das costas. E foi nessas circunstâncias que crianças chegaram até nós. E se você parar para analisar, o melhor que aquela mãe podia fazer foi dar esse bebê para nós, porque nós entregamos amor. E hoje, esses bebês já estão com 38 anos, com 29 anos, com 33 anos, 2 deles já casados com suas famílias, um deles já batalhando pela própria existência. E nenhum deles culpa o seu passado, porque nós trabalhamos na mente deles o presente. Existem tantas pessoas que renovam na sua família as maldições da família que herdou. E existem outras que encerram esse ciclo de maldição e renovam na sua família uma nova história que será estartada a partir deles e renovada geração após geração. Você, esposo, ame sua esposa, porque os teus filhos saberão como um homem deve se portar, e as suas filhas saberão de como uma mulher deve ser tratada. Amém. E se você neste momento precisa perdoar os seus pais, perdoe. Por mais que você não aceite, por mais que a sua vaidade não permita, por mais que seja muito legal assumir a postura de vitimização, acredite, quando perdoamos, nos tornamos livres. Se Deus nos deu o perdão, quem somos nós para negar o perdão a outra pessoa? Feche teus olhos. Querido Pai do céu, estamos nesta vida aprendendo, Senhor, diariamente. A grande verdade é que temos machucado as pessoas próximas a nós, porque nós mesmos não estamos curados das feridas que nos foram geradas. E aí começamos a suprir sentimentos que não são positivos. Dá-nos a capacidade de vencermos e sermos transformados, meu Deus. Guia-nos e nos protege. Concede-nos a graça de sermos curados para que a gente pare de sangrar em cima daqueles que não têm nada a ver com nossas feridas.
guia-nos e nos protege. E, Senhor, obrigado porque um dia nos entregou o perdão, nos dá a capacidade de perdoarmos também, e temos consciência de que somos uma obra inacabada, mas estamos nas melhores mãos que poderiam existir. Estamos nas mãos do oleiro. Senhor, não desista de nós. Que a boa obra que começou em nossa vida possa se concluir para a tua honra e tua glória. Por Jesus. Amém.